Saudações investidores! Bitcoin agora cotado a $22.600. Bitcoin que tem correção junto com o S&P 500. E hoje meu principal objetivo vai ser tentar entender se a maior probabilidade é a gente ir abaixo dos 22, 21, uma correção mais significativa, com potenciais oportunidades, ou se é só uma correçãozinha pequena para a gente continuar alta. Vou tentar responder essa pergunta no vídeo de hoje junto com você. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar falando um pouquinho aqui sobre o Bitcoin, tá? A gente vai falar um pouco sobre o triângulo que foi rompido para baixo, a gente chegou a corrigir até $22.300. Vamos falar sobre potenciais oportunidades que nós temos aqui no 4 horas e também vamos falar sobre outro padrão gráfico que a gente está formando, tá bom? Depois a gente vai atualizar para vocês o sentimento, como que estão aqui, o que as sardinhas estão fazendo e também onde as instituições estão colocando as ordens no momento. Para finalizar, vamos falar também sobre o S&P 500, que caiu, né? Muita gente falando que foi por causa do resultado da Microsoft, mas não necessariamente, tá? O S&P está numa zona complicada mesmo, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Beleza, vamos lá. Mas antes de começar, gostaria de lembrar vocês que todo dia às 10h15 da manhã tá tendo live aqui. Teve um problema na live hoje, mas todos os dias é só você vir aqui no canal que você vai ter acesso a essa live, tá bom? Vai ser uma live não só para analisar o Bitcoin, o S&P e os mercados globais, mas para também contextualizar o dia de trabalho dentro do nosso escritório profissional de trading. Mas vamos lá, investidores, primeiramente, né, quando a gente olha no semanal, a situação do Bitcoin é muito boa, tá? A gente tem dois candles fortes aqui, rompendo a região de resistência, antiga resistência, que nesse momento para mim já se transforma num suporte, tá? O primeiro suporte, assim, mais forte vai ser esse antigo topo aqui nos $21.500. Para mim, toda essa região aqui pode ser sim uma grande região de buy zone, tá bom? Entre esses 21.500 e 19. Se a gente voltar aqui e perder os 19, opa, tem alguma coisa errada acontecendo, a gente vai ter que analisar com calma. Mas claramente aqui, para mim, a maior probabilidade agora é a gente encontrar suporte e continuar a tendência de alta, tá bom? Até porque nesse momento a gente rompeu as principais resistências do nosso VPVR, não tem muita resistência mais acima até os $30.000. 30 não, uns 28 ali, 29, é uma região meio complicada também. Então, eu acho que tem uma boa chance de a gente buscar essa zona, mas a gente não pode esquecer que a gente vai depender um pouco do S&P 500, né? O S&P 500 está numa zona complicada no semanal, a gente ainda não fez o pivô que o Bitcoin fez, e é uma zona aqui ó, que a gente está lutando para romper essa linha de tendência, ou de maneira mais não subjetiva, formar esse pivô acima dos 4.100, 440, tá bom? Essa é a zona que o S&P 500 precisa romper. Se a gente não romper aqui, a gente pode simplesmente continuar a tendência de baixa, o que levaria o Bitcoin a corrigir. Pô, levaria o Bitcoin a perder fundo? Cara, dificilmente, tá bom? Para o Bitcoin perder fundo, eu teria que imaginar um S&P caindo muito mais aqui agora. Mas não há dúvida que a gente vai sofrer caso a gente continue essa queda, tá bom? E esse sofrimento pode ser oportunidade de compra, como eu vou falar com vocês daqui a pouco no 4 horas. Mas não se esqueça, caras, o S&P 500 continua numa zona de resistência e ainda está numa tendência de baixa no semanal. Romper os 4.140 seria providencial para a gente continuar a tendência de alta. Falando sobre suporte, aqui a gente não pode perder os 3.750, tá bom? Perder os 3.750 estaria rompendo um padrão de continuação da baixa aqui, o que seria muito ruim. Então cuidado com os 3.750 e olho para um rompimento dos 4.100, 4.140. Falando um pouco sobre o próprio Bitcoin aqui, abaixando esse tempo gráfico, para tempos gráficos menores aqui, a gente pode ver que a gente está consolidando, né, algo bem semelhante ao que a gente fez aqui na tentativa de rompimento dos $21.700. E eu acho que está até mais claro aqui um padrão de continuação, tá bom? A gente tinha esse triângulo aqui, foi rompido para baixo, faz parte, mas um ponto importante quando a gente tem uma tendência de alta é que mesmo quando você rompe um padrão para baixo, né, por exemplo, aqui, ó, muita gente estava falando que aqui poderia ser um triângulo, né, que rompeu para baixo, né? Mas por que o preço continua subindo? Cara, porque ou você está numa consolidação aqui, ou você está em outro padrão de continuação, cara. Então, tipo assim, mesmo que os padrões tendem a romper a favor da tendência, né? Porque mesmo se você rompe um padrão aqui, ele vira outro padrão, tá? Então, nesse momento aqui, me parece que a gente está formando meio que uma bullish falling wedge e tal, e que tende a romper para cima, tá bom? É claro que se a gente romper para baixo, a gente pode ter oportunidades aqui no 4 horas, beleza?
Eu particularmente não estou muito de olho nessa região dos 22.200 dólares, eu estou mais de olho abaixo dos 22, tá? A partir desses 21.800, 21.900, para mim é um potencial buy zone no Bitcoin, onde a gente pode pensar num long, beleza? Seria um long um pouco mais arriscado, né, levando em consideração que seria uma correção no 4 horas, não uma correção no semanal. Mas eu acho que pode começar a fazer sentido, tá? É onde a gente tem um alerta aqui, é onde nós vamos ficar de olho para pensar num long no Bitcoin. Outro ponto importante que eu posso destacar é o rompimento desse padrão para cima junto com esse topinho nos 23.200. Rompeu esses 23.200, provavelmente a gente rompe o topo e vai testar a região dos 24.25, que é uma próxima resistênciazinha aí, onde eu vou estar de olho para fazer mais vendas, tá? Colocar mais dinheiro no bolso, diminuir ainda mais a minha exposição no Bitcoin. Tranquilo? Outro ponto importante é que se a gente começar a despencar aqui e for para a região mais próxima dos 20 mil dólares, eu acredito que a gente vai ter aquele trade no semanal, tá bom? Então, se a gente traça esse Fibonacci aqui lá de baixo, cara, vocês podem ver que realmente, cara, a gente vai começar a ter, chegando ali abaixo dos 20 e tal, zonas de compra no semanal, onde eu vou pensar em sim, no mínimo, fazer um trade ou basicamente aumentar a minha exposição, tá bom? Então tem diferentes zonas de acumulação ou zonas de trade aqui para o Bitcoin e a gente aos poucos vai falar sobre elas, beleza? Abaixando ainda mais o tempo gráfico aqui numa hora, a gente pode ver que nesse momento, né, o preço não está numa situação muito bonita aqui. O ideal seria que a gente recuperasse essa zona complicada aqui dos 23 mil dólares, que a gente não conseguiu romper, né? Então o rompimento dos 23 já é um bom sinal, assim como a gente tem o fundo nos 22.300 aqui. Perder esse fundo leva a gente para uma correção mais forte, quem sabe essa oportunidade abaixo dos 20 mil dólares, beleza? Continuando aqui, falando um pouco sobre o próprio Bitcoin no sentimento. O sentimento está piorando, tá, galera? Isso não é um bom sinal. A gente tem um long short ratio nesse momento já com uma predominância clara de longs, 1.15. Se isso continuar subindo, eu vou repensar se eu vou fazer outras exposições ou longs no Bitcoin na região ali abaixo dos 22 mil dólares, beleza? Já que nunca é bom a gente ter uma correção com esse long short ratio subindo. Mas assim, não é uma coisa que me preocupa tanto, já que a gente tem queda no Open Interest durante todo esse movimento, tá? Então, esse aumento aqui não me preocupa muito, até porque a gente também está tendo muita gente vendendo e tal. Então, é aquela coisa, né? Não tá lindo igual já esteve alguns dias para trás, ao mesmo tempo que também não tem nada perdido. O Bitcoin, a chance dele despencar daqui para baixo dos 20 mil dólares continua sendo bem baixa, beleza? Continuando aqui, né, falando um pouco sobre essas vendas, a gente de novo tem algumas vendas fortes aqui, tá? A gente está tendo essas vendas que, ao meu ver, podem estar ditando para a gente uma clara acumulação, tá bom, das instituições. Então, cara, foi abaixo dos 22, para mim começa, opa, tem uma oportunidade, tá bom? E a gente vai discutir, claro que eu vou aparecer aqui para vocês falando o que eu vou fazer, beleza? Tranquilo. Outro ponto importante que a gente pode destacar aqui são as ordens das instituições. A gente teve uma acumulação nessa região aqui dos 22.300 e tal, né? Bastante gente vendendo nesses fundos. E nesse momento a gente não tem muita ordem mais, tá? Então a situação aqui pode ser um pouco tensa no sentido que a próxima ordem grande tá aqui nessa região ali, ó. 21.500 e tal, tem algumas ordenzinhas aqui, ó, mas não são ordens tão significativas, tá? 447 bitcoins e tal, então não tem muita ordem segurando. Em compensação, não tem muita ordem acima também não. A única ordem que a gente tem acima é no topo. Então o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo as instituições simplesmente, cara, não querendo brincar muito hoje não, cara. Elas realmente estão vendo hoje como um dia de extremo risco e um dia que elas não estão tentando manipular tanto o mercado, nem para cima, nem para baixo, ok? Eu acho que muito ligado também a essa queda no S&P 500, né? Pô, tá caindo aí 1,26%. É natural que o Bitcoin também sofra, também caia em dias que o S&P 500 também sofre aí, né? O Bitcoin tá caindo menos aqui, 0,2, mas é porque ele caiu um pouco antes, né? Ele caiu ontem, começou a cair ontem à noite, beleza? Outro ponto importante que a gente pode destacar aqui para finalizar é o book agregado, né? Então vamos dar uma olhada nesse book agregado. O book agregado de novo está dando um problema, né? Como vocês podem ver aqui, né? Então depois eu vou descobrir qual exchange que está fazendo isso, caras, porque isso distorce um pouco as nossas informações, né? Mas eu posso ver um book equilibrado, tá?
tirando esses três aqui, a gente tem uma leve predominância vendedora, né? Porque, olha só, aqui tá sem ordem nenhuma, tá vendo? Esses três aqui, dos 22.630 dos 22.610, isso distorce um pouco. Eu vou descobrir qual exchange que está fazendo essa bosta aqui pra gente resolver, tá bom? Mas no 2,5 também, olha só, muito semelhante, tá? Então a gente tem um book neutro, na minha visão, nesse momento. Essa briga aí agora dos 22.600, 22.500, é uma zona justa do preço, digamos assim, tá? Então, assim, claramente para mim, os últimos dias, como a gente vem falando, foram dias assim de ir colocando dinheiro no bolso, tá bom? Se a gente começar a subir aqui, eu também, lá para os 24, 25, vou estar colocando dinheiro no bolso. Eu acho que as oportunidades de compra vão estar em correções um pouco maiores, tá bom? Abaixo dos 22, mas eu acho que a partir daqui, ó, a gente já começa a ter algumas oportunidades de compra nas altas, beleza? Então, alguns trades, né, nas altas eu acho que a gente pode fazer. Tranquilo, investidores? Então é isso, tá? Para resumir, continuo otimista com o Bitcoin. É claro que se o S&P 500 despencar, a gente pode ter problemas, a gente vai ter uma abertura agora às 11h30 bem importante. Mas eu continuo otimista. Eu acho que se o S&P 500 começar a cair muito, pode dar essas chances de compra no Bitcoin que a gente tem que ficar de olho, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, a gente se vê aí dependendo da volatilidade.